Bem, meus irmãos, amados, a paz do Senhor Jesus, falamos aqui de Ladinha, Minas Gerais, direto do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com o nosso curso básico de teologia. O curso teológico divide-se em 3 fases: básico, com 6 livros, cada livro com 6 matérias, intermediário com 18 matérias e o bacharelado livre com 12 matérias. Feito esses 3, você pode, se tiver segundo grau, requerer a sua matrícula no curso superior de teologia aqui conosco. Nós temos aqui, somos polo de uma faculdade autorizada, reconhecida pelo MEC no curso superior de teologia, que você fará ele à distância na sua casa, à distância. E aqui o nosso curso de teologia básica, estamos falando do livro, primeiro livro de estudos. E essa matéria é a matéria Geografia Bíblica, primeira. Depois teremos a segunda Geografia Bíblica. Nós falamos agora há pouco de hidrografia, tivemos algumas aulas de noções gerais. Eu sou professor de geografia também aqui no colégio do estado de Minas Gerais há muitos anos. E depois de algumas aulas sobre noções de coordenadas, escalas, etc., falamos então dos rios e dos rios e mares que temos na Canaã. Agora vamos entrar na segunda fase dessa matéria, que é chamada orografia. O que é orografia? Orografia é a parte, a divisão da geografia que estuda o relevo, as montanhas, as planícies, as depressões, as cordilheiras, os vales, os desfiladeiros. A orografia vai estudar isso, a parte de relevo. Geografia tem várias divisões: demografia, estudo dos povos, cartografia, estudo dos mapas, e climatologia, estudo dos climas, pedologia, estudo dos solos, geodésia, estudo da representação, topografia, estudo dos acidentes geográficos, e vai por aí afora, né? Então, vamos iniciar a orografia da Terra Santa de Israel. A terra de Canaã, vocês sabem que é uma terra que manda leite e mel, né? O Egito era muito seco, eles vieram de lá, ficaram lá mais de 400 anos. Era a terra de montes e vales, diz Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. É chamada de Eretz Israel, né? Tem mais ou menos de norte a sul 225 quilômetros. E do Mediterrâneo até a entrada do deserto, mais ou menos 130. Então, a pequenina faixa de terra, né? Temos ali 3 divisões, que é a Judeia, Samaria e Galileia. A Galileia é mais fértil, a Galileia é mais fértil, a Samaria, que é o miolo, mais ou menos, muito pouco, e a Judeia com o deserto, muita areia. Então, nós vamos falar agora então sobre as primeiras cadeias cordilheiras que têm influência, às vezes não estão dentro de Israel, mas têm influência na terra de Israel. Então vamos começar pela cordilheira do Líbano e do Antilíbano. Essa aula de hoje vai tratar disso. Os montes do Líbano são muito citados na Bíblia. Líbano é uma palavra que quer dizer Lebanon no hebraico, quer dizer branco, brancura. Deve ser referência à neve, né? Que os montes do Líbano, 2.800 e tantos metros de altura, eles sempre ficavam com muita neve, mantém aquelas neves sobre eles, né? Então, nós temos aí a primeira ocorrência em Deuteronômio capítulo 1, versículo 7, e a última em Zacarias 11, versículo 1. Mas tem vários livros, quase muitos deles têm ocorrência ao Líbano. Cantares, por exemplo, tem 7 ocorrências ao Líbano. E aí vamos falar uma coisa agora desse Líbano, né? Essa cadeia montanhosa do Líbano, ela fica hoje, a grande parte dela na região do país que é chamado mesmo país do Líbano, né? Capital do Líbano, Trípoli, né? E então nós temos ali Trípoli, aliás, Trípoli é uma das cidades do Líbano, né? E nós temos então, meus queridos, 2 cordilheiras principais que correm ali, né? Paralelas. Uma é a cordilheira do Ocidente e a outra do Oriente. O Oriente é chamado de Antilíbano, é onde tem a vertente dos rios Abana e Farfar, que desce para a Síria, né? Para Damasco. E para cá nós temos a cordilheira do Líbano, a outra é Antilíbano, essa é Líbano, que é o chamado ocidental, que cai para as águas do mar Mediterrâneo. Quando falamos em Líbano na Bíblia, nós temos muitas coisas. O mais famoso mesmo do Líbano são da madeira, né? Os cedros do Líbano são falados e decantados, né? Inclusive o Salmo diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como os cedros do Líbano, né? Então tem cedros no Líbano centenários, né? Tem cedros ainda hoje lá no Líbano que tem mais de 300, 500 anos de vida.
Então, a principal coisa referente a Líbano na Bíblia são os cedros. Aquela madeira leve, madeira usada na construção do Templo de Salomão. Depois, quando Neemias voltou, fazendo os muros, depois Ageu e Zacarias profetizaram no dia de Zorobabel e Josué, para fazer a construção, da reconstrução do templo, segundo o templo, usaram também as madeiras do Líbano. No tempo de Salomão, aquelas madeiras iam por jangadas, né, pelo mar Mediterrâneo, até Jope, que era um porto naquele tempo, e eles levavam dali para Tel Aviv, para Jerusalém, que ficava a 55 quilômetros de Jope. Mas além de ser famosos os cedros do Líbano, nós temos também referências variadas. Por exemplo, tem o cheiro do Líbano. Cantares 4:11, a Sulamita, né? Diz o Semarita, é o cheiro do Líbano. A terra de Canaã, um dos limites dela era o Líbano. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 7. O Líbano, o Eufrates, e vai passando por ali. A flor do Líbano é citada pelo profeta Naum, que falou sobre a queda de Nínive. Ele fala da flor do Líbano. O vale do Líbano é citado em Josué capítulo 12, capítulo 11. A neve no Líbano, que era uma coisa que é muita altura, bastante altitude, então sempre tem cheio de gelo, né? Que se torna ali que decanta aquele gelo, derrete e abastece as nascentes do Jordão, as 3 nascentes do Jordão, Banias, Ledã e Rasbane. O Vale do Líbano, Josué 12, eu falei, neve no Líbano, está lá em Jeremias 22, versículo 20, fala sobre a neve do Líbano. Montanhas do Líbano, Juízes 3, fala de montanhas do Líbano. Os cedros são os mais falados, tem Juízes, tem Reis, tem 2 Reis, tem Jeremias, tem Ezequiel, tem Osé, tem Isaías, tem Salmos, inclusive 3 Salmos, né? E tem também Cantares. Salomão fez as suas construções, começando no ano 4 do seu reinado, ele fez o templo em 7 anos, mais 13 anos fez as casas e os palácios dele. Um dos palácios chamava Bosque do Líbano, o nome oficial do palácio dele, como o nosso aqui, Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, La Moneda, na Argentina. Aqui lá na cidade de Jerusalém, o Palácio dos Reis chamava Bosque do Líbano, a Casa do Bosque do Líbano. 1 Reis 7, 2 e 10, também citado em 2 Crônicas. Além de madeira, também de cedro, tinha também cipreste, que era muito usado lá no Líbano, e até sândalo, que era uma madeira rara que Salomão buscava lá na terra de Ofir, nas suas caravanas que iam de 3 em 3 anos e voltava saindo de Ezion-Geber, ou Eilat lá embaixo. A Torre do Líbano é citada também em Cantares 7:4. Fala sobre a Torre do Líbano. Isaías, 2 vezes, faz uma referência à glória do Líbano. Cavote, Lebanon. E até Oséias fala sobre o vinho do Líbano. Então, essa é a parte principal aqui do livro do monte, né? O monte tem uma extensão mais ou menos de 170 quilômetros, essa cordilheira. O que é uma cordilheira? São vários montes, são uma cadeia de montes, né? Que na América nós temos a principal cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes. Mas na África na Europa tem a Cordilheira do Atlas e outras mais. E a famosa maior cordilheira do mundo é a cordilheira lá, né, do Nepal, que é onde está o Himalaia. Cordilheira do Himalaia, onde está o Everest. Os Líbanos, então, diziam a história que ele tem cabeça, os Líbanos têm na cabeça o inverno, nos seus lombos a primavera, no seu seio o outono, e no verão repousa na orla do mar os seus pés. A média de altura da cordilheira é de 1.000 a 3.000 metros. O monte mais alto é o monte, que naquela região é o Monte Hermon, né? Mas ele já fica no Anti-Líbano. Os 3 principais picos dessa cordilheira do Líbano é o Jebel Makmar, com 3.126 metros. Esses nomes são nomes modernos, não são citados naquele tempo do Velho Testamento. O Dar el-Dubá, com 3.060 metros. E tem também o Dar el-Kutib, com 3.000. A Bíblia fala várias vezes, eu falei aí quantas vezes aparece a palavra Líbano, 64 vezes no Velho Testamento. Geralmente, as precipitações começam lá em novembro e vai até março, muita chuva, que depois vai mantendo os rios que vêm dali, né? Vamos lá, então, aqui o Líbano é símbolo de majestade, de força, de orgulho terreno. A madeira do Líbano foi usada por grandes civilizações, em grandes construções, no Egito, na Mesopotâmia, na Síria, na Palestina. E é isso aí, então. Os montes anti-Líbanos, que ficam do lado, bem onde fica o Monte Hermon, o Líbano no lado ocidental e o anti-Líbano no lado oriental. Esses não aparecem na Bíblia, não é citado, só é citado o Monte Hermon. Mas é a nascente de 2 rios que foram citados por Naamã, né? Aquele sírio. Ele fala, não são Abana e Parfar, rios de Damasco? Podia banhar lá, em vez de banhar nesse Jordão sujo, cheio de barro.
mas citados em 2 Reis. Então, a nascente do rio Abana e Parfar são aqui na cordilheira chamada Antilíbano. Ela tem mais ou menos 63 quilômetros e ela corre, então, mais estreita que a sua companheira do Líbano, do lado do ocidente. Bastante árida também. É mais baixa também que a Serra do Líbano. O monte mais alto dessa cordilheira é o monte chamado Monte Hermon, que tem 2.800 metros, que é onde começa as nascentes do Jordão. Nós teremos a próxima aula só sobre o Monte Hermon. E lá, mesmo que fosse mais seco, tinha muita oliveira, vinhais, figueira, laranjeira, limoeiro, macieira e também madeira. A parte ocidental do Líbano pertence ao país chamado Líbano hoje. E a outra parte, chamada oriental, é onde fica a Síria. E vários povos ocuparam essas cordilheiras do Antilíbano no passado. E ainda hoje temos lá dele drusos, maronitas e metuales. Então é isso aí, a nossa aula é sobre as 2 principais cordilheiras daquela parte chamada Bíblia de Líbano. Não tem a palavra Antilíbano na Bíblia, mas consta rio que nasce lá e consta também o Monte Hermon que nasce lá. Vamos ficando por aqui com a nossa aula sobre montanhas, sobre orografia, primeira aula, falando de Líbano e Antilíbano. Tchau, tchau.